Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no último livro do Velho Testamento. E nós estaremos lendo, irmãos, os últimos versículos, né, lá de Malaquias 4, nós estaremos lendo os 2 últimos versículos. O Senhor Jesus, através do profeta Malaquias, o Senhor Deus, através do profeta Malaquias, ele manda a seguinte mensagem: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não é? O título da nossa mensagem de hoje é Pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. Irmãos, quando nós estudamos a história da humanidade, as nações, né, os povos que foram destruídos, né, civilizações que foram destruídas, nós vamos ver que a destruição da civilização sempre começa com a destruição da família. E uma coisa que está na pauta, no momento, no nosso país, é a desconstrução da família. Não é? Nós vemos aí o MEC, né, indo contra uma ordem, né, uma lei federal, que dizia que não trataria a questão de ideologia de gênero, e o MEC, em discordância, vai lá e coloca na literatura que os nossos filhos estão lendo, em historinhas, não é, que são contadas aos nossos filhos, questão de ideologia de gênero, questão defendendo o homossexualismo e outras questões que nós estamos vendo entrar feito água mole em pedra dura. Não é? Como é que o ditado fala? Tanto bate, né, até que fura. Essas questões, essas coisas estão entrando na mente dos nossos filhos, estão entrando dentro das nossas famílias. E, no momento, nós estamos vivendo uma época o que tem. Né? Eu não sei se é só lá em casa, né, se é só com o meu filho, mas é uma relatividade, porque tudo o Rafael indaga. Mas, mãe, o que tem? O que tem? Irmãos, o que tem é que a palavra de Deus fala que Deus criou homem e mulher, e assim Deus os criou, assim Ele os formou. Então, não tem outra, não tem um terceiro sexo, não existe opção. Quando o homem coabita com a mulher e há ali a fecundação do óvulo, naquele momento, Deus, pela sua soberana vontade, determina o sexo que vai ter aquela criança. Não há outra forma de ser. E nós temos visto, irmãos, que essas questões, essas coisas, elas entram dentro da nossa casa. E cada vez mais nós temos tido menos tempo de estar em contato com os nossos filhos. Cada vez mais nós temos nos dedicado menos a estarmos orando pelos nossos filhos, a estarmos impondo as mãos sobre os nossos filhos, a estarmos declarando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: estas palavras que hoje te ordeno guardarás em teu coração, e dela falarás aos teus filhos. Aonde? Assentado, andando pelo caminho, deitado, levantando, comendo, bebendo, seja fazendo o que for. E como é que nós declaramos a palavra do Senhor? É declarando mesmo, é falando, não é? É pronunciando, mas antes ela tem que estar dentro do nosso coração. Isso é ser pais convertidos aos filhos. Isso é labutar pelo filho. Isso é trabalhar pelo filho. Essa noite, irmãos, nós estaremos vendo a história de uma mulher que ela lutou pelos seus filhos até o fim. E que a vida dela seja um exemplo para cada um de nós aqui presentes. Nos quesitos de persistência,
que nós sejamos persistentes, que nós não venhamos a desistir da nossa família, a desistir do nosso lar, a desistir dos nossos filhos. Eu estarei orando nesse momento, pedindo a Deus que Ele venha ser conosco na ministração da Tua palavra. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Conselheiro, Pai eterno, Príncipe da paz. Ó Deus, a Tua igreja reunida aqui nessa noite, Senhor, declara que Te reconhece como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ó Deus, nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos. Ó Deus, nós reconhecemos que sem Ti nós nada temos. Tudo que somos, nós devemos a Ti, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui confiantes na Tua palavra que diz, Senhor, que nós podemos elevar os nossos olhos, Senhor, para os montes, porque dali vem o nosso socorro. Ó Deus, nesse momento nós estamos aqui reunidos, Senhor, e clamando pelas nossas famílias. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus da cura, venha nesse momento, Senhor, e traz a cura, Senhor, para as famílias aqui da Tua igreja. Ó Deus, tira, Senhor, do meio da nossa casa, Senhor, toda a maldição, Senhor, toda a falta de perdão, Senhor, que nessa noite, Senhor, lares sejam restaurados, famílias sejam curadas, ó Deus, que filhos sejam convertidos aos pais e os pais sejam convertidos ao filho. Ó Deus, tira, Senhor, a falta de perdão do nosso meio. Ó Deus, tira a falta, Senhor, de comunhão. Ó Deus, tira a falta de diálogo, Senhor. Tira, Senhor, a falta de estarmos mais chegados a Ti. Ó Deus, que cada pai saia daqui, Senhor, com a resolução de estar orando, Senhor, por seus filhos, dia e noite, Senhor, incessantemente. Que nós saiamos daqui, Senhor, cheios de Ti, para proclamar a Tua palavra aos nossos filhos, a tempo e a fora de tempo. Ó Deus, que nós não tivemos filhos, Senhor, para o mundo. Nós tivemos filhos, Senhor, para Te honrar e engrandecer o Teu nome. Então venha sobre a nossa família, Senhor, venha sobre o nosso lar e dá-nos a Tua cura, Senhor, e a Tua libertação. Ninguém é como o nosso Deus. Declare, irmãos. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vamos, igreja, declare com fé, declare, irmãos, vamos. Coloque os seus problemas diante de Deus, vá dizendo para Ele, pense que Deus traga à memória aquilo que precisa ser curado e sarado na tua família. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Seja exaltado, Senhor. Irmãos, eu vou contar a história de uma mulher que, não sei se a igreja aqui conhece, a história de Rispa. Vocês conhecem a história de Rispa? Rispa, ela foi concubina de Saul. E a história dela, na verdade, ela se confunde com a história do povo de Israel, e ela começa numa média de 350 anos antes, quando o povo de Israel estava conquistando a terra prometida. Eles haviam conquistado o território de Jericó, eles haviam conquistado o território de Ur, tem uma depressão aqui, o território de Ur, e o povo daquela região sabia que o Deus de Israel era forte. Naquela época, as pessoas, os povos, os povoados, eles eram tão fortes quanto era forte o Deus a quem eles serviam. E eles haviam
tido notícia daquilo que havia acontecido em Jericó, que era uma cidade grande, uma cidade fortificada, com muros, e os muros haviam caído, e o povo de Israel havia invadido e havia ali conquistado aquele território. Eles haviam tido notícia daquilo que havia acontecido em Ur. E os reis daquela região, os reis caldeus, eles se unem, porque eles pensam da seguinte forma: se o Deus de Israel é tão forte a ponto de ter conquistado Jericó, a ponto de ter conquistado Ur, que se ele é tão forte, não é tão mais forte do que os deuses deles, então nós vamos unir os nossos deuses e quem sabe dessa forma nós vamos conseguir confrontar Israel. Mas entre eles havia um povo que parecia até que era o povo brasileiro, porque ele tinha a mania do jeitinho. Eram os gibeonitas. E os gibeonitas, eles resolvem que eles vão usar de outro artifício para com Israel. Eles não vão entrar em guerra contra Israel. E eles vão buscar fazer aliança com Israel. Só que Deus havia dito para o povo de Israel o quê? Que não tinha aliança. Israel, o povo de Deus, não faz aliança com o povo inimigo. Aquele território era para ser conquistado, eles eram para ser exterminados, expulsos daquela região, não deveriam fazer aliança com aquele povo. E no auge das suas vitórias, o povo de Israel recebe a visita de uma comitiva de gibeonitas. E aqueles homens, eles chegam em Israel com roupas rotas, chegam ao acampamento do povo de Israel com roupas rotas, com sapatos velhos, com comida, com pão cheio de bolor, com odres de vinho velho. E eles se aproximam do povo de Israel e eles dizem: olha, nós temos ouvido notícia daquilo que vocês têm feito. Nós temos visto aquilo que o seu Deus é capaz de fazer e nós queremos fazer uma aliança com vocês. Josué fala para eles: olha, nós não podemos fazer aliança com vocês, vocês devem ser daqui de perto. E eles dizem: não, olha, quando nós saímos da nossa casa, os nossos sapatos eram novos, as nossas roupas eram novas e estavam limpas. Esse pão estava quentinho, tinha acabado de sair da assadeira. E Josué e os anciões, eles apenas se limitam naquilo que eles estão vendo, que era a encenação daqueles homens. E eles aceitam aquilo. E eles fazem aliança com o povo dos gibeonitas. Quando se faz uma aliança, a aliança não pode ser quebrada. 3 dias depois deles terem feito a aliança, eles descobriram que os gibeonitas eram uma nação dali de perto, que os gibeonitas faziam parte de um território que eles deveriam ter conquistado. Mas agora, como eles fizeram aliança, eles não podem mais tocar nos gibeonitas, porque eles prometeram para os gibeonitas que defenderiam os gibeonitas. Aí, o povo de Israel e os seus anciões, eles decidem que eles não exterminariam os gibeonitas, indo contrário à ordem de quem? Deus. Porque Deus disse que eles deveriam exterminar todos os povos que ficavam ali no território que Israel deveria conquistar. E eles fazem aliança com aquele povo e eles decidem que eles não vão exterminar, os gibeonitas vão ficar morando no território deles, mas eles, por toda a vida, serão cortadores de lenha do povo de Israel. E assim eles fazem. Passado pouco tempo, Israel tem que entrar numa guerra. Uma guerra que não era deles. Uma guerra que não estava no momento deles fazerem. Porque os 5 reis dali da cananeus se juntam e vão pelejar contra os gibeonitas porque descobrem que eles haviam feito aliança com o povo de Israel. E Israel, então, tem que sair do propósito deles
para ir lá cuidar dos gibeonitas devido a uma aliança que eles haviam feito. Não é o foco da nossa mensagem de hoje. Mas eu queria que você analisasse as alianças que você tem feito. Eu queria que você parasse para pensar naquilo que você tem trazido para dentro da sua casa. Nas guerras que você tem tido que pelejar, que muitas das vezes não são tuas, mas você tem que pelejar porque você fez alianças indevidas. Alianças aonde Deus não foi consultado. Irmãos, nós temos um Deus que é zeloso, um Deus que cuida, um Deus que olha por nós, um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Como que você pode tomar decisões importantes para a sua vida sem consultar a Deus? Veja o momento em que o povo de Israel estava vivendo, um momento de grande vitória. Eu imagino que eles estavam assim, com sua alma elevada, com seu espírito elevado, porque eles haviam derrotado Jericó, eles haviam derrotado Ai, eles estavam ali. E eles entram ali naquela artimanha daquelas pessoas, porque é sempre nesse momento nosso de grande vitória que eles vêm querendo nos puxar. Preste atenção. Preste atenção. Diz para o seu irmão aí do lado, preste atenção. Não é? Preste atenção. É como a gente fala para as crianças. Preste atenção, toma cuidado. Olha lá o que você está fazendo. O tempo passa. Nós vamos passar por todo o período dos juízes. Nós vamos chegar até Samuel e os gibeonitas estão lá. Quando Saul assume o reinado de Israel, a Bíblia diz, em apenas um versículo, ela cita, e agora nós não estamos mais no livro de Josué, nós estamos no livro de 2 Samuel, capítulo 21. A Bíblia vai relatar que Saul, devido ao zelo dele para com Israel, ele vai tentar exterminar os gibeonitas. Mas Israel havia feito aliança com os gibeonitas. E por mais que seja custoso, por mais que seja um calo, alianças não podem ser quebradas. Alianças não podem ser quebradas. Preste atenção. Saul morre na sua peleja contra os filisteus. Davi assume o reinado. E agora, em determinado momento, Davi percebe que tem alguma coisa errada com Israel. Porque por 3 anos, Israel está com fome. Há uma seca em Israel e o povo está com fome. E Davi então consulta Deus. Davi pergunta a Deus por que o povo de Israel está passando por aqueles momentos. São 3 anos em que eles plantam, eles aram, mas na hora de vir a chuva para poder dar o crescimento, ela não acontece. E a fome, ela sempre está relacionada ali no Velho Testamento com a desobediência do povo. Então Davi vai consultar a Deus e ele vai perguntar a Deus, Deus, o que está acontecendo? Deus, onde nós pecamos? Deus, o que nós estamos fazendo de errado para que o seu povo esteja passando por esse momento difícil? E aí, Deus vai dizer para Davi, Davi, isso aí é por culpa de Saul, porque Saul quis exterminar os gibeonitas. E eles tinham uma aliança com Israel. Olha aí, a 13ª tribo de Israel. O calo no pé dos israelitas devido a uma aliança que não foi consultada a Deus. Foi feita sem se consultar a Deus. Davi começou bem. Porque quando ele viu a dificuldade, ele foi lá e perguntou a Deus, a quem de direito, o que estava acontecendo. E Deus respondeu, porque Deus sempre nos responde. Mas diante da resposta, de posse da resposta de Deus a ele, Davi procura os gibeonitas.
Davi vai procurar os gibeonitas e Davi vai dizer para eles: olha, eu quero saber o que vocês querem que nós façamos para que a ira de Deus seja aplacada do nosso meio e a chuva volte e nós possamos ter alimentos dentro da nossa casa. Irmãos, para pensar na atitude de Davi. Desde quando você vai consultar o inimigo a respeito daquilo que vai ser feito dentro da sua casa? Irmãos, é totalmente incompatível, é totalmente incoerente a atitude de Davi. Deus disse para ele aquilo que estava acontecendo, e ao invés de Davi pedir, a perguntar a Deus: Deus, o que nós vamos fazer para que isso acabe, esse momento difícil acabe? Ele vai lá e pergunta para os gibeonitas, um povo marrento, um povo cheio de artimanha, um povo que havia feito falcatrua lá atrás e enganado o povo de Israel, e agora ele vai lá dar satisfação, pedir a eles opinião, o que nós vamos fazer? E os gibeonitas, aquele papo, né? Olha, Davi, nós não temos problema nenhum com você, nós não temos problema nenhum com o povo de Israel, nós não queremos dinheiro de vocês, o que nós queremos são 7 filhos da casa de Saul, porque Saul matou os gibeonitas. Saul tentou exterminar os gibeonitas. Então nós queremos que 7 varões, 7 homens da casa de Saul nos sejam entregues para que nós os enforquemos no monte, não é, de Gilboa de Saul, e eles ali sejam oferecidos como sacrifício a Deus. A que Deus que eles estavam oferecendo àqueles homens? Ao nosso Deus é que não é, porque nosso Deus não aceita sacrifício humano. E Davi, irmãos, entrega. Davi entrega aqueles homens nas mãos dos gibeonitas. Quem vai para a forca? 5 filhos de Merabe. Lembram da Merabe? Merabe deveria ter casado com Davi quando Davi derrubou o gigante Golias. Foi a promessa de Saul, que ele se casaria com a sua filha. Mas ele não casa com ela, porque ela é dada em casamento a outro homem. E com esse homem ela tem os seus filhos, e agora Davi vai lá e pega os 5 filhos de Merabe. Eu fico, assim, quando eu leio a história, eu fico pensando, e cada vez que eu leio a gente vai se aprofundando mais, tudo em família. Porque Davi era da família de Saul. Ele era casado com uma das filhas de Saul, com Mical. E pega 2 filhos de Rispa. Rispa, que era concubina de Saul. Mefibosete e o outro eu esqueço. Armone. Mefibosete e Armone. E aqueles jovens são levados para aquele monte, e eles são colocados numa forca, e eles são enforcados. A forca era um tipo de castigo que era destinado somente a pessoas que haviam renegado ao seu Deus. Aqueles jovens não haviam renegado o seu Deus. Eles não pertenciam, eles não adoravam os deuses dos gibeonitas, e eles não mereciam aquela forca. Além do mais, o pecado era do seu pai. Em Deuteronômio está dito que o pai paga pelo próprio pecado e o filho paga pelo próprio pecado. Pai não paga pecado de filho e nem filho paga pecado de pai. Mas aqueles jovens caem. E eu fico imaginando, irmãos, a dor daquelas mães, porque os seus filhos não estavam doentes. Os seus filhos não tinham problemas assim aparentes. Mas, de repente, a guarda real bate na porta de Rispa e ela diz: Rispa, me dá aqui os seus 2 filhos. Mas para quê? Para que eu vou dar meus filhos? Onde vocês vão levar meus filhos? E eles dizem: eles vão ser entregues ao povo, os gibeonitas.
Porque Saul, o pai deles, tentou exterminar os gibeonitas. Aquela mulher, ela deve ter clamado, aquela mulher deve ter gritado, aquela mulher deve ter rogado, chorado. Aquela mulher deve ter tentado, através das pessoas que ela conhecia, que intercedesse junto a Davi. Mas os seus filhos são levados e eles são enforcados. Mas a Bíblia vai nos relatar que quando aquela mulher vai junto com seus filhos para aquele lugar, ela pega um pano de silício, um pano de saco, e ela segue aquele cortejo. Seus filhos são enforcados. Eu imagino que um grande número de pessoas deva ter acompanhado aquele momento de sacrifício, alguns torcendo, alguns vibrando, alguns chorando. Mas um grande número deve ter acompanhado, e entre eles estava Rispa. A Bíblia não fala da filha de Saul, que tipo de atitude Merabe teve. A Bíblia não relata, da mesma forma que não relata o nome dos seus 5 filhos. Mas a Bíblia vai destacar que Rispa acompanhou aquele cortejo, com um pano na mão. As pessoas começaram a sair, uma a uma, indo embora, porque a morte já havia acontecido. Aqueles jovens não seriam sepultados. O único que tinha autoridade para tirar aqueles jovens da forca era Davi. Era o único que podia dar ordem para que aqueles corpos saíssem dali. Então não tinha mais nada a fazer. Cada um foi para sua casa. Mas Rispa ficou. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela ficou ali dia e noite, desde o início da cega, quando aqueles rapazes foram enforcados, até o final da cega, quando caiu chuva do céu. Nós estamos falando aqui, irmãos, do mês de abril, quando aqueles jovens foram enforcados, e do mês de outubro, quando se dá o fim da cega. Nós estamos falando de um espaço de 5 meses. E aí, irmãos, é que nos leva a refletir sobre a persistência daquela mulher em labutar. Labutar pelo quê? Os filhos já estavam mortos. Ela estava ali para labutar pela dignidade dos corpos de seus filhos. Porque até na morte, irmãos, existe dignidade. E eles podiam estar mortos, mas eram dela. Irmãos, quando aquela mulher gerou aqueles filhos, ela estava gerando príncipes. Elas estavam gerando os filhos do rei. Elas não estavam gerando qualquer coisa, não. Elas não estavam gerando apóstatas para serem enforcados. Ela não estava gerando traidor. Ela estava gerando filhos do rei. E que agora estão sendo colocados numa forca e os seus corpos vão ficar lá para ser comidos pelas aves de rapina e pelas bestas feras do campo. Não. Os meus filhos, não. Você pode imaginar as amigas de Rispa? Rispa, vambora, minha filha. Você não está vendo que já estão tudo morto? Nós não podemos fazer mais nada, Rispa. Vamos para casa. Não, eu não vou sair daqui. Eu não saio daqui sem os corpos dos meus filhos. Eu não saio daqui sem dar dignidade para os meus filhos. Irmão, lute pelo corpo do seu filho até o fim, porque você não sabe qual é o fim que Deus destinou a eles. A morte não é o fim. Você pode olhar para o seu filho e pensar assim: está acabado. Está nas drogas, é um drogado, é uma promíscua, é um homossexual, mas não está morto. Lute por seu filho. Lute. A Bíblia diz que aquela mulher pegava o pano e durante o dia, quando as aves de rapina queriam tocar nos corpos do seu filho, ela balançava. E ela ia de um lado para o outro, e ela espantava aquelas aves em nome daquilo que ela cria. Ela dizia: saia daqui, larguem os
deve pensar, aí Rispa descansava. Não. Sabe por quê, irmãos? À noite o inimigo muda. Se de dia tinha ave querendo picar os corpos dos seus filhos, à noite as bestas feras do campo que iriam destroçar o corpo dos seus filhos. E eu fico imaginando, irmãos, na negritude da noite, aquela mulher vendo aqueles olhinhos vermelhos, à espreita, querendo só uma chance para se aproximar. Porque, irmãos, estava morto. O processo de Rispa em defender os corpos dos seus filhos, e ainda tinha que defender os corpos dos filhos de Merabe, porque de um momento em que aquelas aves pousassem num daqueles corpos, sairia o sangue, seria exposto o cheiro do sangue, e as bestas feras viriam em montão. Então ela tinha que defender o corpo do seu filho, e ela tinha que defender os corpos dos filhos de Merabe, que a gente não sabe nem onde é que estava. À noite, o inimigo muda. E Rispa pegava uma tocha. E ela ia espantando as bestas feras. Porque nada, irmãos, podia bicar naqueles corpos. Nada. Primeiro, porque aquilo era uma das coisas mais desonrosas que poderia acontecer com o ser humano naquela época. Ter os seus corpos destruídos, destroçados por animais e por feras. Não ter um sepultamento decente. Não ter um sepultamento honroso. Aquilo era terrível. E Rispa queria dignidade para os seus filhos. Em tempo de dor, irmãos, as prioridades mudam. Com certeza aquela mulher tinha muita coisa para fazer, ela tinha casa para cuidar, não sei se ela tinha outros filhos. Eu não sei a extensão da vida dela, porque são apenas 3 versículos, fora um que vai ser narrado lá, alguns capítulos antes, que vai citar o nome dela também. São poucas informações que nós temos daquela mulher. Mas o que fica é a persistência. Nós não podemos desistir de lutar pela nossa família. Irmãos, hoje em dia nós abrimos mão com muita facilidade de um casamento. Qualquer coisa está levando as pessoas ao divórcio. Costumo analisar, irmãos, que cada vez as festas estão mais caras, mais pomposas, e se leva mais tempo pagando a dívida do casamento do que o casamento sobrevivendo, se os irmãos pararem para reparar algumas famílias. Nós desistimos muito fácil dos filhos. Deixa na mão de Deus. Deus não vai agir, irmãos, aonde Ele te deu autoridade para agir. Ele age naquilo que nós não podemos fazer. E Ele nos deu autoridade, autoridade da vara, autoridade para exortarmos os nossos filhos, e Ele não vai agir. Peça a Ele força, peça a Ele capacidade para agir, para entrar na luta. Quando a gente fala de corpos, quando a gente fala de dificuldades com relação a isso, eu me lembro de Maria Madalena. Maria Madalena, lá no capítulo 20, se eu não estou enganada, de João, nós vamos ver ali a narrativa de Maria Madalena, quando Maria Madalena quer cuidar do corpo de Jesus que havia sido morto, crucificado na cruz. Ele havia dito que havia de ressuscitar, mas em momento de dor, parece que nós nos perdemos das promessas de Deus. Ele havia dito que ele ressuscitaria, que aquilo ali, né, seria apenas um momento, mas ela queria cuidar, porque Jesus morreu às 3h da tarde e eles tinham até às 6h da tarde para sepultar o corpo de Jesus, então o corpo não foi preparado. E ela queria dar dignidade ao corpo de Jesus. E ela madruga pela manhã de domingo e ela vai ao sepulcro. E quando Maria chega ao sepulcro de Jesus,
Ela percebe que o sepulcro está vazio. Ela percebe que a pedra foi removida. E ela pensa: roubaram o corpo de Jesus. Ai, irmãos, que tendência nós temos de sempre pensar o pior. E Maria corre, a Bíblia diz que ela corre e ela vai até Pedro e João, e Pedro e João correm e vão até o sepulcro de Jesus, e quando eles chegam ali, a Bíblia diz que João de cara não entra, mas Pedro entra, afoito, né? E quando Pedro entra, João também entra. Leiam lá, o que Pedro e João enxergam dentro do sepulcro? Eles vão ver os lençóis dobrados, eles vão ver ali os panos que Jesus havia sido atado. Eles não veem mais nada. Eles saem do túmulo e eles vão embora. Mas Maria Madalena, ela fica. Ela está chorando. Ela está vendo Pedro e João indo embora. Ela esperava que eles fizessem alguma coisa por ela, alguma coisa pelo corpo de Jesus. Mas eles foram embora. Eles foram embora porque aquela luta, aquela labuta, era de Maria. Ela havia colocado no coração dela. Não pense que por mais que você tenha amigos e parentes e pessoas, a luta que é sua, o filho que é teu, o marido que é teu, o casamento que é teu, você que tem que cuidar, eles não vão labutar por uma guerra que é tua. E Maria fica ali. Mas até o momento, irmãos, isso é muito divino. Maria ainda não tinha entrado no túmulo de Jesus. Irmãos, como isso fala ao meu coração, porque no momento em que Maria se agacha e que ela olha para dentro do sepulcro e que ela coloca o seu corpo para dentro, Maria vai ver quem? Ela vê Cristo ressurreto. Amém, aleluia. Irmão, quando você entrar dentro do sepulcro, quando você entrar para pelejar pelo corpo, você vai ver a glória do Senhor se manifestar ali. Não pense que vai ver a glória se manifestada fora disso, porque quando ela entra, Pedro e João tinham entrado e não viram. A luta era dela, a luta é tua. Ponha-se de pé nesse momento e coloque para Ele a sua dificuldade, coloque para Ele aquilo pelo qual você está labutando. Entre no sepulcro. Sepulcro é lugar de dor. Pensa que foi mole para rispa? Já viram esses seriados de investigação? Um corpo em decomposição? As aves não bicaram, os animais não destroçaram, mas os vermes chegaram, as moscas chegaram, o odor estava ali, foi perdendo pele, foi ficando daquele jeito que a gente vê. E ela estava ali. E cada vez que aquela mulher olhava para aqueles corpos expostos ali naquela forca, ela devia de pensar: cada dia está pior. Mas quando você pensar que cada dia está pior, lembre-se da manifestação gloriosa do Senhor. Está daquele jeito porque ainda não chegou o fim. Você consegue entender isso? Quando chegar o momento certo, a glória de Deus se manifesta na sua vida. Peleje pelo corpo. Peleje pela sua família. Irmãos, não vamos desistir. Não vamos entregar. Não vamos entregar os nossos filhos de bandeja. O mundo pode te dizer que já está acabado. Olha, esse casamento aí já está acabado. Não tem mais jeito. Ali na minha igreja, quando nós chegamos aqui, há 30 anos atrás, tinha uma irmã Nininha. Irmã Nininha, ela tinha um filho na época com seus 12, 13 anos, e aquele menino não tinha conhecido o pai. E o esposo de Dona Nininha, ele tinha um filho com a mesma idade do filho dela, porque aquele homem havia entrado num processo de adultério
tido um filho e ido embora. E largou Dona Nininha com 5 filhos. Dona Nininha nunca se envolveu com ninguém. A irmã Nininha orava dia e noite pela volta do seu marido. E a gente olhava para aquilo ali, eu com os meus 15, 16 anos, eu pensava, mas que coisa, não é? Eu não entendia, irmãos, a luta daquela mulher. Eu não entendia por que pelejar por algo que já estava tão sacramentado. Afinal, aquele homem já havia saído, havia constituído outra família. Eu tive a oportunidade de ir no novo casamento da Dona Nininha com o seu esposo. Ela vive com ele até hoje, irmãos. Criou os seus netos, os seus filhos, a família toda na igreja. E ela ainda cuida de 2 filhos dele no momento dele de escapulida do casamento. Perdão liberado. Persistência. Não desiste, irmãos. Como nós desistimos fácil. Já viram as questões pelas quais as pessoas estão se separando hoje em dia? São cada vez mais insignificantes. Peleje pelo seu casamento. Peleje pelo seu filho. Peleje pela sua filha. Não pare de lutar.